Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos e OAB. E eu vou conversar agora com a professora Tielen Ximenes sobre direito do trabalho na segunda fase do exame de ordem. Olá, professora Tielen, obrigada por ter vindo. Olá, Karina. Fico honrada com o seu convite. Obrigada. É tão bom falar sobre algo que a gente gosta tanto e que os alunos precisam tanto ouvir. A gente sabe que direito do trabalho é uma das disciplinas mais queridas, né, para a segunda fase da OAB. A gente tem a estatística, o exame de ordem em números, né, que a FGV divulga. Pelas estatísticas, assim, está coladinho em direito penal, né, só perde para direito penal com 27% de inscritos, do total de inscritos. Eu queria saber que motivos, o que você atribui, que motivos o formando, o OABeiro, o candidato, escolhe direito do trabalho. Conta pra gente. Direito do trabalho é uma área muito boa mesmo. E em relação ao direito do trabalho, o aluno ele acaba se sentindo mais seguro para fazer o exame de ordem. A gente tem um curto espaço de tempo entre a primeira e a segunda fase. E por muitos anos o exame de ordem em direito do trabalho foi muito previsível em relação às peças que iam cair. Temos 3 peças principais e dessas peças era muito comum que se alternasse. Então, saiu uma, entra a outra. A FGV anda dando uma brincada com a gente um pouquinho em mudar isso, mas a gente não perdeu o nosso ranking de ainda mais procurada, mais querida. Eu acho que a gente também tem uma consolidação de leis com índice remissivo muito bom, que dá um apoio muito grande para o aluno para fazer a prova, encontrar a resposta mais rápido. Então, essa previsibilidade, ainda com os sustos, ainda que faz o aluno procurar direito do trabalho. E conta pra gente, principalmente para quem agora está se formando, para quem nunca fez exame, como é que funciona a segunda fase? É peça? É parecer? Se na tua área tem parecer? Questões discursivas? Como é que funciona? E diz logo pra gente assim, quais são as peças mais cobradas ou qual alguma que nunca foi cobrada, assuntos que são mais cobrados. Conta pra gente como funciona. Karina, isso é super importante, porque o aluno, quando vai fazer exame de ordem, ele tem que conhecer a prova antes de começar. Até para que ele tenha suas próprias estratégias, até para que ele converse com quem já entende exame de ordem para ter suas estratégias. Ocorre exame de ordem 3 vezes ao ano. Tem entre primeira fase, que são múltipla escolha, né? Você tem que passar com 40 pontos no mínimo. Isso, então, você primeira vai fase, fala a primeira fase, o aluno ainda tem uma previsibilidade dela, porque eu sei marcar, né? Mas ainda digo, você tem que conhecer a banca. Nós que trabalhamos com concurso e exame de ordem, sabemos que conhecer a banca é importante para saber mais ou menos como é que eles cobram, como é o estilo de questões dele. Se é letra de lei seca, se é contextualizada, qual o tema que eles mais gostam. Então, ainda assim, ainda que seja uma prova conhecida da faculdade deles, porque é múltipla escolha, ainda assim tem que ter um cuidado, um zelo na hora de conhecer a banca e saber o que ela cobra, até para filtrar o estudo, né? E aí vamos para a temida segunda fase, fazendo os 40 pontos na primeira. A segunda fase ela é composta de peça profissional e 4 questões. Em direito do trabalho, nossas questões vêm com alternativa A e B. Então, cada questão tem uma alternativa discursiva. Ele vai precisar ali, se até agora ele não aprendeu a escrever, ali é a hora certa. Mas é o que eu sempre falo para os alunos. A prova da FGV, você tem que estudar para a prova da FGV. Eu digo, eu estou te direcionando para fazer esta prova, né? O pós-prova já é um outro assunto. A tua advocacia é um outro assunto. Então, ele se prepara para fazer uma prova da banca FGV. Essa peça, o que mais comum de cair no direito do trabalho? Essa peça profissional que ele vai atuar no dia a dia. Lembra que a gente está fazendo prova ali para advogado. Então, eu preciso testar o advogado no mercado de trabalho. Quais são as peças principais que o advogado militante ajuiza nesse trabalho? Reclamação trabalhista, que é a peça que envolve o empregado requerendo alguma coisa do empregador nesse trabalho, que é a mais comum, a clássica. Né? Então, ela tem que aparecer o tempo todo na prova, ainda que dê o susto, ela não pode sair disso. A contestação, que é a defesa da empresa contra o empregado, que obrigatoriamente vai ter que ter. E a peça recursal, que é para quem não gostou da sentença ali, né, para que a sentença não foi procedente, vai recorrer, que é o recurso ordinário. Então, temos peça inicial, peça de defesa e peça recursal. Só que essas são as 3 principais. Só que dessa nascem outras peças. As peças iniciais têm estrutura muito parecida com a reclamação. Então, você sabe a reclamação, você já adianta o estudo para outras peças iniciais. Você sabe contestação, que é uma peça de defesa, você já conhece outras peças de defesa da empresa, porque a estrutura é muito similar. E a peça recursal também, ela tem estruturas muito similares com outros recursos. Então, essas clássicas, o aluno não pode abrir mão de conhecer, ainda que a gente tenha tido alguns sustos. Tá? E as questões discursivas, eu sou apaixonada por elas, eu acho que é o grande
também. Eu acho que a grande sacada do aluno para exame de ordem, eu acho que eles supervalorizam a peça e tem, porque 5 pontos para cada, não há uma sem a outra. Não adianta você acertar a peça inteira e errar toda a questão que você não passa, e vice-versa, a mesma coisa. Mas o aluno tem que dar uma importância muito grande para a questão. Por quê? Na questão, eu consigo obter a pontuação muito mais rápido do que na peça. A gente trabalha com uma média em sala de aula de treino para fazer a questão ali em 1h30 no máximo. Então, suponha que você consegue fazer as questões, começa a prova pelas questões e faz em 1h30. Você tem 3h30 livre para fazer a peça. E você já vai para a peça com bastante pontuação ali nas questões. Fora que quando a gente faz todas as questões passadas da FGV para estudar, a gente treina muito usar o índice remissivo da CLT, né, que é o índice por ordem alfabética que tem ali no final da CLT, que nos aponta onde é que está cada artigo de cada tema. E a gente treina também todos os temas que caem no mérito da peça. Então, nas questões, a gente estuda qual peça cabível, então nos ajuda a identificar a peça. Nós estudamos muito mérito, que é direito material, o que nos ajuda a fazer os pedidos da peça. É isso, para peça. Então, a gente aprende muito linha do tempo ali. Então, todos os temas são explorados ali e todos esses temas estão ali no índice remissivo. Você precisa aprender a procurar. E estruturar da maneira adequada como a FGV quer. Ela tem umas exigências como... Não quero só resposta citando o artigo, eu quero que explique. A mera citação eu vou dar 0. Não gosto, não é comum que elas pontuem quem escreve só sim, só não, e deixa ali óbvio, solto. Ela quer uma questão estruturada, mas também não muito longa, para não corrermos risco de escrever para além do que ela pediu e ela se perder ali na hora de corrigir. É uma discursiva objetiva. É, né? Uma discursiva objetiva. Seja claro e me mostre que você sabe do que está falando. Né? Então, o aluno, no desenvolver do treinamento, nesse período que ela dá ali de um pouquinho menos de 2 meses para a gente trabalhar a segunda fase, ele tem que aprender a se desenvolver nessa técnica de escrita. Eu preciso trabalhar meu tempo, eu preciso treinar já como se fosse no dia da prova, buscar as palavras-chave no índice remissivo, escrever com uma estrutura mais próximo do que ela pontua, do que o examinador vai olhar na hora de corrigir e perceba que está ali tudo que está presente na grade de correção dele. Perfeito, perfeito. Ótimo. E aí a pergunta, que você até já ensaiou falando um pouquinho, se a FGV, o que a gente quer saber agora, não é? É se a FGV surpreende em direito do trabalho, se ela costuma surpreender, quais foram as surpresas, qual foi a maior surpresa nesses anos que você trabalha com a FGV? Vivemos uma zona de conforto muito grande durante esses tempos, e foi isso que nos elevou tanto. O direito do trabalho é uma matéria mais simples, com peças muito previsíveis, então todo mundo vai lá. Eu gosto ou não gosto, estarei lá porque eu sei, mas lembra que o aluno não tem muito tempo. Então, ele realmente tem que lançar uma estratégia de escolha de uma matéria que vai ajudar ele a passar. Então, o trabalho ficava ali naquele conforto, mas eu sei o que é que vai cair. Dificilmente a gente não identifica a peça em trabalho. Mas aí a FGV, ela veio demonstrando suas mudanças, né? Ela já vinha fazendo isso em outras matérias, eu já vinha percebendo esse movimento dela e falando assim, que horas vai chegar a nossa vez? Eu estou esperando a minha vez, né? A vez de constitucional. Não chegou também. Eu imagino. E aí, chegou a nossa vez num momento assim, não esperávamos. Foi muito complicado, foi o traumático mandado de segurança, nunca havia caído, né? O máximo de mais diferente que havia caído foi numa reaplicação que caiu um embargo de terceiro, mas foi assim, num determinado estado, numa reaplicação. Um grupo menor de pessoas. Um grupo menor, não atacou todo mundo. Bem então, focal, né? O problema foi. Focal. Então, todo mundo se manteve na zona de conforto, não é comigo que vai chegar. E aí chegou o mandado de segurança. Isso fez com que os alunos desequilibrassem emocionalmente muito. E vou te falar, emocional é uma coisa que, para quem faz prova, para quem se põe a teste, é algo que precisa muito de autoconfiança, de ser trabalhado. Porque esse mandado de segurança se estabilizou. E a gente teve uma reprovação muito grande, porque era que não é esperado. Claro que o mandado de segurança era uma peça trabalhada em sala de aula, mas não era aquela peça enfatizada em sala de aula. Repetida, não tem tempo de repetir muito de tudo. Tem tempo de repetir as principais, aplicar uma peça genérica que, tipo, no desespero... Cabe para recurso, cabe para cá, e você não fica sem pontuar. Mas eles realmente foram pegos de surpresa. E mandado de segurança é bem específico, não é uma peça genérica dentro do Não é uma peça da militância do direito do trabalho. O advogado trabalhista não é acostumado. Ele, claro, obviamente sabe fazer, mas não tem aquele costume do cotidiano ter mandado de segurança. Quando eu soube da notícia, eu mesmo que... Eu paralisei e falei, meu Deus, vamos. E aí, na prova seguinte, a gente teve assim, vamos se precaver.
né? Vamos estudar tudo. E ficou aquela ansiedade, os alunos ainda muito preocupados com a prova, mas as salas lotadas, graças a Deus. E aí veio uma contestação. Ela quis brincar com a gente, voltou uma peça tradicional. Mas, Karina, o que ela demonstrou? Eu volto para uma tradicional, mas eu não quero mais preparação mediana para baixo. Eu estou percebendo, aqui eu vou dar uma opinião, né, que a FGV está fazendo essa oscilação. Por exemplo, o 38º exame, na primeira fase, falando um pouquinho de primeira fase, só para comparar, em constitucional foi péssimo. Foram questões assim que nunca tinham sido cobradas. Aí no 39º, super suave. Então ela está fazendo. Então, essa coisa que falavam antigamente, assim, uma prova fácil, uma prova difícil, uma prova fácil, uma difícil. Mas eu te confesso que direito do trabalho. Está vindo difícil, muito difícil, fácil, aí depois ela difícil. Tanto que essa contestação é uma peça tradicional, na que veio na sequência do MS, mas era uma contestação super diferente. Fugia aquela regra era uma peça tradicional, mas com pedidos, com muitas partes no processo. Temos muitas empresas aqui, quem você vai defender? E o aluno ficou super inseguro. Tire a sua empresa daqui. Tanto que eles também erraram. Não era como errar a peça, eles erraram. Trocaram... ainda teve gente que errou. Eles erraram contestação, acharam que era uma outra peça. Enfim. E aí nós voltamos e agora ela veio de novo. Então ela fez uma difícil, uma tradicional, mas não no modelo tradicional. E agora ela... Aí eu falei assim, suave. Gente, vai manter. Ela veio de novo com uma bem difícil, uma inédita, que foi o agravo de petição, que acontece na fase de execução. Então, é uma fase bem aqui. A gente estava acostumado nesse início. Que nem todos no início da prática. Porque a execução é uma fase do processo que não é obrigatória se passar. Então, ela saiu daquelas peças obrigatórias que tem que passar de início e foi para uma peça inédita de novo. Só que aí o aluno já tinha vindo do MS, já está sobressaltado, sabendo que isso pode acontecer. Então, ele também sabia que era uma peça recursal, havia treinado recurso ordinário, adaptou ali para agravo de petição e tivemos uma aprovação muito boa. Ai, que ótimo, sucesso para... O que a gente conclui é que não dá mais para ter uma segunda fase mediana. A segunda fase é para esperar provas difíceis. Né? Você faz a difícil, você faz a fácil. Então, a ideia agora, eu preciso ter um checklist das peças mais prováveis e ali descendo para as mais improváveis. E, na sequência, eu vou fazendo o checklist, pelo menos eu já vi. Já fiz uma cópia de cada uma e reforçar. As 3 primeiras não tem como abrir mão. Direito do trabalho mudou a ponto que nunca mais vem essas daqui. Não é isso. Não tem como. A reclamação, contestação e RO são as peças principais do direito do trabalho. Então, não tem como elas desaparecerem. Fora que elas são a base, a estrutura básica, para que você entenda outras estruturas. Então, assim, o aluno não pode deixar de estudar essas 3 peças. Entendi. E aí eu quero te perguntar o seguinte, quais os erros que o candidato não pode cometer quando ele está se preparando para a segunda fase? Lista aí alguns erros para a gente, que ele não pode cometer. Segunda fase, as pessoas acham que porque é curto prazo, né, elas podem negligenciar. Não pode. Uma das coisas que não pode deixar de fazer, simulado. Simulado é algo essencial. Eu tenho uma experiência de uma aluna de mentoria que ela só conseguia fazer qualquer peça, qualquer questão comigo do lado. Era emocional, porque eu não falava absolutamente nada e ela precisava que eu estivesse ali. Se eu saísse de perto, ela não conseguia executar nada. Só que no dia da prova é você. Sem o professor dando aquela leitura enfatizada, sem aquele alívio de sala de aula. Então, você precisa simular aquele dia. De uma manhã de domingo, você cansado, ali só podendo levantar para ir ao banheiro, com a aguinha ali do lado, sem muitos intervalos longos, porque lá na prova você não vai ter. Verdade. E se colocar a prova de como a sua mente responde questões ainda estando cansada. Porque você fazer uma questão aqui, o professor explica, pausa, faz outra questão ali, não é a resposta que você vai ter no dia da prova. Isso é uma preparação. O dia da prova é outra coisa. Então, você precisa se colocar à prova do que você vai fazer. Eu cansado, com a minha mão doendo, sem ter muita chance de estar levantando, cadeira desconfortável, colégio com ar, colégio sem ar, barulho ou não barulho. Sol da manhã, sol da tarde. Eu já fiz prova de concurso numa sala perto da Praça da República e um dia de passeata política. Eu falei, Jesus, como é que concentra aqui? Tem que concentrar. Né? Então, a gente tem que também aprender isso. Então, para mim, simular o dia é muito importante. Escutar os professores que conhecem de OAB sobre técnica de fazer essa prova. Eu escuto muito em sala de aula, não, professor, eu estou fazendo assim agora, mas em casa eu vou fazer direito. Não tem isso.
Se você treina errado, você vai fazer errado no dia da prova. Então, uma questão, duas questões, uma pecinha aqui, tira um mérito daqui, você precisa simular exatamente como você escreveria no dia da prova. Separar tempo em casa, ter cronograma. O aluno tem uma dependência muito grande de aula. Eu acho muito importante ter aula. Você precisa de alguém que conheça do assunto para lhe orientar, para lhe ensinar como é que faz, para lhe dar o passo inicial. Mas eu preciso do seu feedback. Então, eu quero muita aula. Quem é que está dando aula? Eu vou me matricular em todos os cursos online. Eu vou me matricular em todos os presenciais. E aí não tem o tempo dele. Ele ocupa todo aquele tempo em absorver. Absorver. Que horas você vai perceber se você sabe, se você absorveu, se está saindo correto. Então, tem que ter cuidado com esse exagero, né? Tem que ter os dias para você treinar em casa só. E você precisa arranjar esse dia. Eu sei que tem muita gente que trabalha, mas você precisa arranjar esse tempo. Ali dentro daquele seu tempo que você puder fazer, mas você se isole e se coloque à prova ali de treino, de como foi ensinado em sala. Perfeito, perfeito. E aí, agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu quero que você fale para o nosso candidato, para quem está se preparando, quais são as orientações para quem está agora se preparando para essa prova de janeiro? Quem está se preparando para a prova de janeiro tem que ter em mente que a gente tem um objetivo de curto prazo. E aí tem uma frase muito comum que a gente usa em concurso público, que é justo que muito vale o que muito custa, né? Então, custa para você a OAB, você quer, é seu objetivo, você quer passar logo, você quer dar essa resposta para você e para sua família logo. Você tem aí 2 meses para dar essa resposta. Eu sei que a gente pegou uma prova de final de ano com Réveillon, Natal, família pressionando, tudo que você puder. Você pode, obviamente, participar desses eventos, mas você, nesse momento, vai falar assim, qual é a minha prioridade? É exame de ordem. Então, eu preciso fazer com muita cautela, não exagerar nessas festas de final de ano para que eu tenha energia durante a semana para continuar, no dia seguinte para continuar. Procurem profissionais que entendam do exame de ordem. Não basta só o saber direito. Isso, obviamente, é muito importante. Mas precisa seguir a orientação de qual é a legislação correta para usar no dia da prova, para que a sua lei não seja recolhida pelo fiscal, para que você não leve nada de forma indevida, para que você não anote nada de forma indevida. Faça um checklist do que tem mais caído nos exames anteriores. Então, eu já vi isso, o que já foi feito. Exercite como se fosse no dia da prova. Você precisa fazer esse treino, tá? De peças e provas. Então, basicamente, é ter um ambiente organizado, saber o que está fazendo, ter o checklist do que precisa, tá? Do que vai cair, do que pode cair, ver o que já foi visto, o que ainda falta ver e ter uma rotina de estudo. Que bom. A professora Tiele Ximenes, que é especialista em concursos públicos e OAB, deu essa aula para a gente está muito feliz. Obrigada, professora. Obrigada, Karina. Qual a sua rede social para os nossos alunos, para os nossos internautas acessarem você? Qualquer dúvida, a gente está no Prof. Tielen Ximenes. Tielen com T-H-I-E-L-L-E-N. Tielen Ximenes. E obrigada, Tiele. Obrigada, Karina. Espero poder ter a tua presença em outras entrevistas, bater um papo. A gente tem o concurso de AFT no CNU. Acho que eu vou te chamar para a gente falar sobre isso, que é um concurso que chama muita gente. Eu já quero que os alunos saiam da UAB fazendo a AFT, aproveitem toda a carga de direito de trabalho que estão absorvendo para já ir para esse concurso. Então, a gente vai se preparar para isso e a gente vai encerrar nossa entrevista agora. Eu agradeço a sua audiência. Eu espero você na próxima segunda-feira aqui no Liberal Concursos.